Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto, professora de filosofia. Hoje a gente vai fazer o quê? Vai dar continuidade ao nosso material de filosofia. Exatamente isso. Para que a gente possa fazer isso, eu quero te convidar a pegar seu caderno, pegar seu livro, pegar ali seu marca-texto, também o seu lápis. Caso vá surgindo aí alguma dúvida, a gente possa dar continuidade, tá bom? Você possa fazer anotações aí e em seguida me mandar um e-mail, por exemplo, meu e-mail que está lá disponível na agenda Edu. Queridos, turma do 8º ano, filosofia, caderno 2, página 37, módulo 7 de filosofia. A gente continua aqui falando sobre poder, tá? O uso do poder, por exemplo, pelo Estado, tá? O uso do poder nas relações. Você sabia, por exemplo, que você exerce um poder, né, talvez mínimo, talvez bem pequeno, talvez insignificante dentro da relação, por exemplo, com o seu amigo, com a sua amiga. Você sabia, por exemplo, que sua mãe exerce sobre você uma relação de poder, justamente por ela ter o prestígio, tá, de ser a sua mãe, por ela ser a líder, por ela ser quem te criou ou quem te gerou, enfim, quem te adotou, não sei. A pessoa que cuida de você, sua avó, o seu pai, ele tem um exercício de poder, né, sobre nós. Eu que também sou filha, obviamente, né, minha mãe exerce sobre mim uma autoridade. E essa autoridade é devido ao respeito que eu dou a ela, ok? Então, existe uma relação de poder porque eu respeito essa pessoa que está falando comigo, porque eu respeito meu pai, a minha mãe, eu respeito a minha avó, meu avô, meu professor, a minha professora. E essa relação é uma relação de poder, certo? Porque existe aqui alguém que está no exercício de uma função, digamos assim, superior a mim, ok? Que tem, por exemplo, um prestígio maior do que eu, dentro de algumas situações, tá? Então, por exemplo, quando o professor pede, por favor, faça silêncio na sala de aula, e aí você não faz silêncio, e aí você sofre uma coerção, que é o quê? Você continua lá bagunçando, e aí o professor chama, por exemplo, a coordenação, ou pede para que você se retire da sala de aula. Ali, nada mais é do que o quê? Que o exercício da autoridade do professor em sala de aula. O aluno tem toda a liberdade para poder aprender, perguntar, questionar, mas ele também tem a obrigação de seguir as regras da escola. E existem pessoas que fazem a manutenção dessas regras. Quem são? Os professores, os coordenadores, a direção, tá? São pessoas que estão ali exercendo a função de poder também, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente falou na última aula sobre Laboutier. Inclusive falei para vocês que li esse livro chamado Discurso da Servidão Voluntária quando eu estava fazendo a minha graduação. Muito bom esse livro, muito complexo também. Não é interessante para que vocês, na idade que vocês possuem agora, leiam esse livro, porque eu acho que vocês não vão entender muito. Mas quando vocês chegarem na adolescência, caso tenham interesse, ou de agora mesmo, tem interesse de adquirir o livro, procurem o Discurso da Servidão Voluntária, inclusive editado por Marilena Chauí, filósofa brasileira, tá bom? Muito bom esse livro, fala sobre aquilo que a gente já conversou na última aula, sobre o fato de que as pessoas elas estão servindo, e essa servidão não é uma servidão, digamos que somente a uma pessoa. Aliás, a gente serve a uma pessoa, mas essa pessoa ela tem vários mecanismos que garantem essa servidão, e é isso que o Laboutier vai falar, tá? Isso eu falei com vocês muito bem na última aula. Então vamos aqui considerar algumas outras coisas acerca do nosso material. Por exemplo, a primeira questão aqui que eu pedi para que você desse continuidade, tá? Página 37, que diz o seguinte: no primeiro parágrafo do texto, Laboutier, tá, questiona-se
sobre a tendência das pessoas de obedecer a outras, sobre o ponto de vista do filósofo acerca das outras pessoas tiranas e tiranizadas, assinale a alternativa correta. O filósofo é crítico aos tiranos, o filósofo é crítico aos tiranizados, o filósofo é crítico aos tiranizados, o filósofo é crítico aos tiranos, que submetem aos tiranizados por meio da violência, que se submetem ao tirano sem a necessidade, que não amam o suficiente seu tirano, que respeitam a liberdade dos tiranizados. E aí, pessoal, qual é a resposta que vocês acham que está correta, hein? Letra A, B, C ou D? Eu não vou dizer para você a resposta, porque eu quero corrigir com você depois, tá bom? Segunda questão. Quanto às camadas sociais abordadas no segundo parágrafo do texto, assinale analisar as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Guardas são capazes de conter qualquer ameaça ao tirano? E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Os bem armados podem ser entendidos como fortes, enquanto os mal vestidos podem ser entendidos como fracos? E aí? Os arqueiros teriam a mesma função que os guardas do palácio? Bandos de gente a cavalo e companhias de gente a pé são equivalente a povo rebelado contra o tirano? E aí? 4 ou 5, 5 ou 6, 6. Não se referem a um número preciso, e sim a ideia de minoria? Será? 600 refere-se ao que são tiranizados pelos 6? Os 600 não tiranizam ninguém. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, hein, pessoal? Qual seria então a resposta da segunda questão? Estou aqui para acompanhar você na resolução dessa questão e nas próximas aulas eu vou fazer isso, tá? A correção. Mas primeiro eu quero que você realize essa atividade, certo? Então vamos lá. Terceira questão. Observe o esquema que representa a pirâmide de poder descrita no texto. Lembre-se, gente, lembre-se que essas questões elas estão se referindo ao texto. Então é necessário que você tenha lido esse texto aqui da página 37 para que você entenda ali o que se pede nas questões, tá? Então não adianta você só aí já de cara ir para as questões, não pule o texto, responda, leia o texto, tá bom? Leia o texto, faça as suas observações e aí vá para essas questões. Observe o esquema que representa a pirâmide de poder descrita no texto. Então, nós temos aqui no topo quem, gente? O tirano, tá? Na base, grande séquito que vem depois, 6 mil, 100 mil, milhões. O que a gente pode entender de fato aqui já, de imediato? Quem está no topo, geralmente são aqueles que são mais privilegiados. Ok? Privilegiados. E quem está aqui na base são quem? São aquelas pessoas que nem são muito privilegiadas. São aquelas pessoas que movimentam aí essa situação de tirania, que movimentam o Estado tirano, que movimentam o governo tirano. Pessoas que estão ali para trabalhar, servir. São aquelas que são menos abastadas, ou seja, que têm menos recursos, que não têm ali dinheiro suficiente para serem tratadas como aqueles que são privilegiados, que estão lá no topo. E aí a pergunta é o seguinte: segundo o autor, por que as pessoas dos níveis intermediários, ou seja, essas que estão no meio, tá, aceitam o poder de quem está imediatamente acima delas? E aí, por quê? Segundo o autor, por que essas pessoas aceitam? Quarta questão. Levando em consideração a pergunta anterior, como Laboutier explica a obediência a um tirano? Isso aqui eu já falei para vocês. Lembra que o tirano não governa sozinho, tá? Lembra também que muitas dessas pessoas que estão obedecendo o tirano, e o Laboutier ele vai colocar essa situação,
elas na verdade elas querem ser o próprio tirano. Então elas estão ali o tempo todo sendo o braço direito do tirano, mas pensando em si, pensando que um dia elas podem governar, pensando, por exemplo, que elas podem ser bem favorecidas, agindo com o tirano, mesmo ele sendo uma pessoa de má fé, mesmo ele sendo uma pessoa que faz mal para o coletivo, estão lá as pessoas servindo ele. E na próxima aula a gente vai falar sobre isso aqui, ó, sobre o etnólogo francês Pierre Clastres, tá? Ele vai falar como, por exemplo, a sociedade indígena, que ele fez lá um estudo na América do Sul, principalmente ali do Paraguai. Ele observou alguns traços dos líderes que não têm poder. Como assim, professor? O cara é líder e não tem poder? Pois é isso que o Pierre Clastres ele vai conseguir demonstrar no seu estudo que ele fez acerca aí de algumas sociedades indígenas. Mas isso é coisa para a próxima aula, tá bom? Eu quero que você me acompanhe sempre através da Agenda Edu, participe das lives de geografia também, tá? Filosofia, faça as atividades do módulo e aguarde para me entregar via e-mail, tá ok? Combinado então? Eu te vejo na próxima aula, tá ok? Com todas essas atividades feitas, inclusive quero fazer a correção desse módulo inteiro, tá? E concluir aqui falando sobre as sociedades indígenas, sobre essa questão de poder, e a gente vai utilizar o quadro, tá? Na próxima aula, a lousa digital, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.